Vamos encarar. Eles demoraram 4 meses para prendê-la. Sabe, essa demora, se eles tivessem alguma prova concreta, Se a investigação inicial encontrasse algo, ela teria sido presa na hora. Acabamos de falar com o avô de Sarah Grace Patrick. Ele ainda apoia a jovem de 17 anos, acusada de matar a mãe e o padrasto em casa na Geórgia, em fevereiro. Mas ele também esclarece um pouco sobre o que acha que os detetives podem ter contra sua neta no caso. Ok, eles dizem que ela fez algumas. Algumas pesquisas na internet sobre como cometer um assassinato ou algo desse tipo. E eles afirmam que tem isso. Por que ele está afirmando que isso não é algo que ligaria sua neta aos assassinatos de James e Kristen Brock? Estamos no caso apresentado pela Law and Crime. Eu sou Chris Stewart. Até o momento, as autoridades do condado de Carroll, na Geórgia, têm sido discretas ao revelar o que compõe a montanha de evidências contra Sarah Grace Patrick. Mas nós descobrimos alguns detalhes novos que ainda não tínhamos ouvido antes, em nossa entrevista com o avô de Sarah Grace. Vídeo de Sarah Grace Patrick no tribunal ontem em audiência de fiança. Foi a primeira vez que a vimos desde sua prisão em julho por supostamente matar sua mãe e padrasto enquanto dormiam em casa, em Carrollton, Geórgia, em 20 de fevereiro. Os nomes das vítimas são James e Kristen Brock. Após a morte deles, Sarah Grace Patrick publicou vídeos de homenagem nas redes sociais. Ela chegou até a entrar em contato com criadores do TikTok, incentivando-os a falar sobre o caso quando ele ainda não havia sido resolvido. Mas então ela foi presa, e as autoridades dizem que tem, abre aspas, uma montanha de evidências contra ela. Notamos à noite que Patrick agora responde a 8 acusações, incluindo homicídio doloso. Isso alega que esse tiroteio que ela supostamente cometeu foi premeditado. Ela responde por 2 acusações de homicídio qualificado e 2 de agressão agravada. Além disso, ela enfrenta 2 novas acusações de posse de arma ou faca durante a prática ou tentativa de certos crimes. Ontem, um juiz negou fiança para Sarah Grace Patrick. Testemunhas do estado citaram preocupações sobre a possibilidade de Sarah Grace Patrick fugir caso fosse liberada sob fiança. Também preocupa a possibilidade dela influenciar testemunhas, especialmente sua meia-irmã de 5 anos, que teria encontrado os Brocks mortos no quarto. Ao final da audiência, o estado disse que o caso de Sarah Grace Patrick seria apresentado a um grande júri e horas depois ela foi indiciada. Ainda não sabemos muito sobre as provas contra Sarah Grace Patrick, mas o avô dela trouxe novas informações hoje. O avô dela, Dennis Nolan, perdeu a filha Kristen no tiroteio. Isso é importante lembrar. Dennis também era sogro de James Brock. Essa era uma família mista que certamente ficou dividida desde a prisão de Sarah Grace Patrick. Dennis foi ao tribunal para a audiência de fiança ontem. Falei com ele hoje cedo. Qual é a sua reação às novas acusações que Sarah Grace Patrick está enfrentando agora? Sei que ela enfrenta 2 acusações de homicídio doloso. Eu não conversei com o advogado sobre isso, porque isso surgiu, sabe? O grande júri se reuniu depois que a gente saiu e apresentou essas acusações. Acho que são apenas uma formalidade, não? Isso não reflete nada além disso, sabe? É como se eles estivessem dizendo, sabe? Cometimento de um crime com uma arma, a agressão agravada é isso. Nós questionamos o promotor sobre isso depois da audiência. E eles disseram que é apenas uma questão de lei, porque se você aponta uma arma para alguém, isso é uma agressão. Se você puxa o gatilho, é assassinato. Então você já tem 2 acusações aí. E é só, como eu disse, é mais uma formalidade do que qualquer outra coisa. E eles estão tentando inventar o máximo de acusações possível. É só uma questão. E eu vou te dizer uma coisa. Se isso for a julgamento, vai ser interessante, porque algumas coisas vieram à tona ontem depois da audiência. As pessoas estão aparecendo do nada, por assim dizer, com informações que estou
repassando para o departamento do xerife, porque, como você sabe, a promotoria, os promotores não fazem nenhuma investigação. Deixe isso para o departamento do xerife. Então, sabe, ontem foram adquiridas muitas informações sobre o passado do James e algumas coisas que estavam acontecendo naquela casa das quais eu não tinha conhecimento. Pouco antes do assassinato. E não tinha muito a ver com Sarah Grace. Na verdade, não era sobre ela. Na entrevista, Dennis afirmou que James e Kristen estavam envolvidos com drogas até morrerem. A família de James Brock nega isso. Nós investigamos o histórico criminal de James e Kristen Brock. As pessoas, no entanto, afirmam que investigaram todos os possíveis suspeitos. E você sabe, antes da audiência de ontem, eles estavam dizendo que provavelmente haveria mais prisões. Mas depois da audiência, eles disseram que praticamente concluíram toda a investigação. Dennis e o pai biológico de Sarah Grace, disc jockey que também apoia a adolescente, disseram acreditar que as autoridades não investigaram o suficiente se outra pessoa estava envolvida nos assassinatos de James e Kristen ou se o passado deles tinha relação com o crime. Agora, queremos ser diretos e claros e contar o que sabemos sobre o passado de James e Kristen Brock. É complicado porque eles não estão aqui para contar seus passados, mas consultamos seus registros e é o que eles mostram. Vimos que, no caso de James, houve uma prisão em 2017 relacionada à posse de drogas, e ele recebeu liberdade condicional por isso. Ele também foi considerado culpado por posse de metanfetamina, roubo de maconha e obstrução policial em uma prisão em 2018. O registro de Kristen indica uma prisão em 29 de abril de 2018, mesma data de James, por posse de metanfetamina e receptação, mas ela não foi processada. Ela foi sentenciada à reabilitação por posse de maconha e objeto ligado a drogas na prisão de 2018. Descobrimos que em 2022, James entrou com uma ordem de proteção temporária contra Kristen, acusando-a de abuso doméstico. Essa ordem foi retirada no mesmo ano. Em 2022, Kristen Brock foi presa. Ela foi acusada de dano criminal de primeiro grau à propriedade e de crueldade contra crianças em crime e contravenção. Segundo registros judiciais online, o caso ainda estava ativo quando ela morreu. Ontem, na audiência de fiança, Kimberly Bowling, irmã de James, fez um depoimento emocionante e afirmou que os Brocks mudaram de vida. Eles se tornaram cristãos renascidos e não há acusações criminais contra eles desde 2022. Não está claro quem mais os detetives investigaram em relação aos assassinatos dos Brocks durante os 4 meses em que esse caso permaneceu sem solução. Eu perguntei a Dennis por que ele acha que sua neta é inocente e quais provas os promotores podem ter contra Sarah Grace Patrick neste caso. Na próxima parte da entrevista com o avô de Sarah Grace Patrick, ele explicou detalhes sobre evidências importantes que encontrou na investigação. A polícia não confirmou as evidências digitais e físicas que ele está prestes a nos contar, e nós não confirmamos isso por meio de relatórios policiais. Porém, a alegação de que Sarah Grace Patrick pesquisou no Google antes dos assassinatos é novidade para nós. Eu sei que você foi falar com o promotor depois da audiência de fiança ontem. Você diria que depois disso, quero dizer, você não está esperando mais prisões pelo que eles te disseram sobre o caso? Não. Não, eles não estão divulgando nenhuma das provas que tem no caso. E eles disseram, sabe, eles estavam dizendo, bem, isso vai aparecer no julgamento. Mas claro, nós temos o processo de descoberta. Solicitamos o processo de descoberta. E sabe, eles têm... tecnicamente, entre 30 e 90 dias para entregar essa descoberta ao advogado, o que significa todas as provas que eles têm para o julgamento. Sabe, eles têm que dar tempo para ela analisar essas provas. E eles estão segurando firme nisso. Isso realmente me incomoda, porque, sabe, eles estavam se esforçando muito para fazer Sarah admitir culpa. E eles jogaram um monte de provas na cara dela pouco antes do mandado. E nós sabemos o que foi isso, porque disc jockey estava presente naquele interrogatório.
Não foi nada, nada de substancial ali. Era tudo, sabe? Eram fotografias da cena e eles afirmam que encontraram resíduos de pólvora em algo que eles encontraram da Sarah. E, sabe, mas não foi conclusivo. Vamos encarar. Eles demoraram 4 meses para prendê-la. Sabe, essa demora, se eles tivessem alguma coisa realmente substancial que... Se algo tivesse surgido na investigação inicial, ela já teria sido presa. Eles esperaram porque estavam sob pressão para fazer algo para apresentar um suspeito. Qual evidência, quero dizer, você fala sobre o resíduo de arma, e eu sei que eles tinham, eles disseram, eu me lembro, a frase que todo mundo continua repetindo daquela coletiva de imprensa era que eles tinham uma montanha de evidências contra Sarah Grace Patrick. E eles mantiveram muita coisa em segredo, ao que parece, para qualquer pessoa com quem tenham falado. Tem algo pelo que você viu, que compõe esse mapa, o que eles acham que tem e o que forma essa montanha de evidências? Bem, é claro, eu não vi, então não sei ao certo. Mas o que eu resumi do que as pessoas me contaram é que as evidências digitais deles foram pesquisas que Sarah fez no celular dela, relacionadas a matar os próprios pais. Ok, eles afirmam que ela fez algumas pesquisas na internet sobre como cometer assassinato ou algo desse tipo. Ela não percebeu que tiros a acordaram. Acho que você entende isso. Sabe, ela estava um pouco atordoada. E eu acho... Ela sentiu que precisava ligar para o namorado e ver se ele estava acordado naquela hora, sabe? O que eu não acho tão incomum. Então estão usando isso contra ela. Mas eles fizeram testes de resíduos de pólvora nela imediatamente no dia seguinte ou na manhã após o tiroteio. E todos deram negativo. Sei que testaram as roupas dela e também deu negativo. Então, novamente, esse atraso de 4 meses para prendê-la e dizer que eles têm uma montanha de evidências digitais. Tem a ver com as pesquisas dela na internet. Até onde eu sei, é basicamente isso. Encontraram algum resíduo de arma em algo dela? Eles disseram que encontraram uma luva. Algum tipo de luva que tinha um pouco de resíduo de arma escondida no armário dela. Eu não sei muito sobre isso, que tipo de luva ou qualquer outra coisa. Quero dizer, é só isso mesmo. De novo, isso foi algo que encontraram logo no começo, porque olha, como eu disse, eles reviraram a casa toda e encontraram isso durante a busca na casa. E você pensaria que, se isso fosse uma prova incriminadora suficiente, eles teriam prendido ela naquela hora. Eu acho que o momento da prisão diz muito sobre o que eles têm. Ou sobre o que eles não têm. Mas eu não acho que eles tenham qualquer coisa que coloque a arma na mão dela. Não sei se já te contei isso, mas... Eles fizeram a declaração até mesmo na coletiva de imprensa inicial sobre... sem sinais de arrombamento. Eu sei que quando liberaram a casa para mim, e eu estava tentando garantir a casa e... Deixa eu voltar um pouco. Sarah disse aos investigadores que, quando entrou no quarto pela primeira vez, ela disse que o quarto estava gelado. E isso foi, claro, em fevereiro, estava frio.
e ela percebeu que estava frio porque a porta dos fundos estava aberta. Havia uma porta dos fundos que eles tinham anexado ao quarto deles. Logo ao lado do quarto havia uma pequena varanda. E essa porta dava para essa varanda. E Sarah disse a eles que encontrou essa porta aberta. E eles disseram que não havia sinal de arrombamento. Quando fui trancar a casa, a fechadura daquela porta estava quebrada. E, no momento, não dei muita importância. E diz Jockey fotografou a porta dos fundos e a fechadura. No dia em que tivemos acesso à casa. E eu tenho isso bem aqui. E eu não sei se você consegue ver isso ou não, mas diretamente. Bem aqui, bem ali. Está vendo essa marca bem aqui? Essa é uma marca de pé de cabra que, você sabe, mostra claramente sinais de arrombamento. Agora, outra coisa que me surpreende quando olho para essa fotografia é que, claro, a polícia deveria ter passado pó para impressões digitais em tudo. Pela minha experiência, sei que quando procuram impressões digitais, sempre deixam bagunça. Eles usam um pó preto. Não tinha nada disso, não tinha nada disso nessa porta. Então eles nem sequer passaram pó nessa porta para procurar impressões digitais, o que eu acho que é o sinal mais óbvio de arrombamento que eu já vi. Se você consegue ver isso. Sim, veja isso. Aquela marca ali na porta. Essa fechadura bem aqui foi quebrada. Como se alguém tivesse pego e talvez uma chave inglesa e torcido, porque o interior estava todo retorcido por dentro. Tive que trocar a fechadura. Essa é a de reposição que coloquei ali. Para proteger a casa. Como eu disse, não pensei duas vezes, mas diz que Jockey percebeu e tirou a foto daquela porta. Então, sabe, eu não sei quão bons foram os investigadores, quão bom trabalho eles fizeram. Nós não sabemos um possível motivo nesse caso. Eu perguntei ao Dennis sobre algo que os promotores mencionaram várias vezes na audiência de fiança. Houve perguntas sobre se Sarah Grace Patrick frequentou uma escola alternativa de ensino médio. Eu sei que durante a audiência, os promotores, algumas vezes perguntaram para algumas testemunhas da defesa sobre uma escola alternativa que Sarah Grace Patrick frequentou. Eu sei da primeira vez que conversamos. Você me disse que não sabia de nenhum problema de saúde mental que ela tinha. O que é essa escola alternativa sobre a qual eles estavam perguntando? Bem, eu sei da última em que ela esteve, eu realmente sabia, e a escola a expulsou. E quando a escola expulsa alguém aqui, eles fazem a pessoa ir para essa escola alternativa para terminar os estudos. E eu sei que ela estava indo para essa escola alternativa e ela estava indo muito bem, estava levando muito a sério e se formou cedo lá. Mas foi assim que isso aconteceu que ela foi expulsa da escola devido ao incidente com drogas. E veja, o negócio é que James e Kristen estavam permitindo que ela fumasse maconha. Peguei eles na minha casa, Stuart, James, Kristen e Sarah juntos, o que me deixou muito chateado. Mas eles faziam isso regularmente. Eu sei que eles compartilhavam, e a Sarah perguntou no dia seguinte ao assassinato. Eles acharam a maconha. Eles encontraram a maconha e eu fico pensando por que ela está tão interessada nisso. Ela disse, bem, tinha muita maconha em cima da mesa ou algo assim. E ela sentiu que quem cometeu o crime pegou aquele lote de maconha que estava lá. E mais tarde, acho que foi a Sarah que me disse que eles encontraram atrás do criado mudo ou algo assim. Tinha acabado. No quarto deles.
Não sabemos se havia drogas na casa naquela noite. Dennis afirma que as autoridades apontaram Sarah Grace como única suspeita, mas ele discorda. Na audiência de fiança de ontem, eu sei que o pastor da igreja local, ele fez uma declaração de impacto como testemunha para alguns amigos da família. Mas você e Disc Jockey não fizeram declarações, sendo aparentemente os familiares mais próximos de Sarah Grace, que estavam do lado dela aqui. Por que não fez uma declaração de impacto como testemunha? Bem, isso era para testemunhas de caráter, sabe? Eles queriam testemunhas de caráter. Eu senti, assim como até o advogado também sentiu, que qualquer coisa vinda de um membro da família imediata é basicamente inútil. Quero dizer, é claro que vamos dar uma ótima referência de caráter para ela. E sabe, nós não vamos falar nada de ruim sobre Sarah naquela audiência. Que a melhor coisa que poderíamos fazer é que isso viesse de fora da família. Seria mais importante do que como a família se sente em relação a Sarah. Mas esse era o nosso pensamento sobre isso. E claro, poderíamos ter ido lá e... Foi uma ótima testemunha de caráter para ela. Mas vindo do avô dela ou do pai dela, simplesmente parece que... Inútil. Se eu fosse um juiz analisando isso. Só por último, para mim, Dennis, e eu sei que você sempre apoiou sua neta, e não importa o que as pessoas pensem, ter um membro da família na posição em que ela está, e então, para você como familiar, tentar descobrir o que fazer daqui para frente. E você acredita, e eu já disse que você acredita que ela é inocente, e ainda há muitas provas para serem apresentadas, que aparentemente os promotores dizem que possuem. Quero dizer, existe algo neste momento que poderia mudar sua opinião em relação à inocência de Sarah Grace com esse possível julgamento em janeiro? Bem, eu gostaria de ver uma prova que, como sempre disse, colocasse a arma na mão dela. Acho que não existe essa prova, nem provas suficientes. Tudo que vejo é circunstancial. Acho que um bom advogado conseguiria lidar com isso no tribunal e... Quando você tem um júri, 12 pessoas, tudo o que você precisa é convencer uma delas. Eu acho que tem tantas coisas questionáveis que... Eu não vejo nada que não possa ser contestado. Após negar fiança a Sarah Grace Patrick ontem, o juiz agendou várias datas para seu caso. Ela deve voltar ao tribunal em 22 de setembro para a audiência de instrução. O juiz também marcou uma possível data de julgamento para 5 de janeiro. Isso encerra o caso apresentado pela Lei e Crime. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e Spotify. Sou Chris Stewart. Até a próxima!